Continuando com a resolução de exercícios de balanço de massa, vamos resolver o exemplo 4. Mistura-se carne de carneiro, 15%, onde essa carne de carneiro possui 15% de proteína, 20% de gordura e 65% de água. Ele está misturando essa carne com toucinho, onde esse toucinho apresenta 15% de água, 80% de gordura e 5% de proteína. Quero obter uma mistura de 100 kg com 25% de gordura. Quais são os fluxos? Então, da mesma forma que a gente tem resolvido esses exemplos, nós vamos fazer aqui. Deixa eu só colar esse exemplo. Aqui. Então, vamos entender o problema. Na verdade, esse problema ele quer fazer linguiça, tá? Então, essa mistura aqui de carne de carneiro com toucinho é para fazer uma linguiça, só que ele quer uma linguiça com 25% de gordura e uma produção de 100 kg. Então, vamos fazer aqui. Então, a gente procura normalmente o verbo, então misturas. Então, quando a gente pega o verbo misturas, então a gente já entende que esse nosso equipamento aqui, ou o nosso sistema, é o quê? É um misturador, tá? Então, esse é um misturador. Nesse misturador, ele está dizendo, eu vou misturar. Se eu vou misturar, eu vou ter duas correntes. É isso que tem uma mistura. Duas correntes. Ou até mais, né? Mas nesse caso, ele só está citando, ele vai misturar essa carne de carneiro. Então, eu vou colocar aqui carne, tá? De carneiro. Onde tem, aqui ele já fala quais são os componentes. Então, ele fala que tem 3 componentes nessa carne de carneiro. Ele fala que tem 15% de proteína, tem 20% de gordura e tem 65% de água. E vai estar misturando com quem? Com essa corrente aqui, que é uma corrente que tem toucinho. E esse toucinho tem 15% de água, 80% de gordura e 5% de proteína. E aí, misturou os dois, vai sair uma corrente aqui, que é uma corrente de linguiça, vamos chamar de linguiça, onde essa linguiça, ele fala que quer produzir quanto? 100 kg de linguiça, e essa linguiça, ela tem que ter, no máximo, 25% de gordura. E ele pergunta, quais são os fluxos? Então, o que são os fluxos? Ele quer saber desculpa, linguiça, a quantidade aqui já foi dada. Então, ele quer saber qual é a quantidade de carne que eu tenho que misturar com o toucinho para produzir 100 kg de linguiça. Tudo bem? Então, dando continuidade aqui, vamos a algumas informações. Então, a primeira delas a gente já sabe que é uma mistura. Então, dentro dessa corrente, eu tenho proteína, gordura e água. Dentro dessa outra corrente, eu tenho proteína, gordura e água.
E, consequentemente, aqui também vai ter gordura. E aí aqui eu preciso saber qual é, deixa eu mudar aqui, eu preciso saber quanto por cento eu tenho de água e quantos por cento a gente tem do quê? De proteína. Tudo bem? Então a gente não tem essas informações. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Esse é um misturador. Nós temos uma entrada aqui de carne de carneiro, então vou chamar de corrente C. Eu tenho uma corrente de saída de linguiça, eu vou chamar de corrente L. E eu tenho uma outra corrente de entrada aqui, ó. Eu vou chamar de corrente P. Onde a fração de proteína na corrente C é igual a 0,15. A fração de gordura na corrente C é igual a 0,20. E a fração de água na corrente C é igual a 0,65. Da mesma forma, na corrente P, a fração de proteína na corrente P é igual a 0,05. A fração de gordura na corrente T é igual a 0,80 e a fração de água na corrente T é igual a 0,15. O L, corrente L, é igual a 100. A fração de proteína na corrente T não temos. A fração de gordura na corrente T é igual a 0,25 e a fração de água na corrente T nós também não temos. Então são essas informações que a gente tem. Então agora a gente precisa determinar quem é o nosso sistema. Então, o sistema nosso, até agora a gente só tem um sistema, sempre trabalha com um sistema. O nosso sistema aqui é o misturador. A gente precisa identificar ele, tá? A gente precisa dizer quem é o nosso misturador. E quem é a nossa base de cálculo? Aqui também fica fácil essa base de cálculo, porque ele quer saber, ele quer produzir 100 quilos. Então, a nossa base de cálculo são 100 quilos de linguiça. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer o balanço de massa. Então, o balanço de massa. E aí nós vamos fazer qual o balanço de massa? Então, a gente sempre começa pelo balanço de massa global, tá? Então, o balanço de massa global aqui, somatório das massas que entram, das correntes que entram. Então, quem que entra aqui? Está entrando C, está entrando T, e não entra mais nada. Isso é igual ao que sai. Sai só L. Dando sequência aqui, vai ficar aqui T mais T é igual a 100. Então, nós temos duas equações, duas variáveis com uma equação só. Então, aqui, ó. Então, aqui nós temos a equação I. A gente precisa de uma outra equação. Qual a equação que a gente vai utilizar agora? Vamos fazer um balanço de massa por componente. E agora, nós temos três componentes. Qual componente nós vamos escolher?
Então, vamos pensar o seguinte. Se eu escolher que eu quero fazer proteína, aqui tem proteína, aqui tem proteína, e aqui eu não tenho proteína. Então, se eu não tenho essa proteína, isso aqui vai ser mais uma incógnita nossa. Então, nós vamos ter três incógnitas. Nós vamos ter três incógnitas e duas equações. Então, a gente não vai conseguir resolver. Se a gente pegar água, acontece a mesma coisa. Aqui tem água e aqui não tem água. Então, eu vou ficar com três incógnitas. Quais são as incógnitas? C, T e essa daqui. Então, nós vamos precisar ter mais uma equação. Mas a gente tem uma informação que foi dada pelo problema, que é a fração de gordura no final aqui. Então, ele falou quanto ele quer. Então, a gente tem gordura aqui, tem a gordura aqui e tem aqui também. Então, se a gente escolher o componente gordura, nós vamos ter um resultado mais rápido. Não é que se a gente pegar ou proteína ou água, a gente não vai conseguir resolver. A gente consegue resolver, mas no momento mais adiante. Então, é mais simples a gente fazer o balão de massa agora por componente a gordura, porque depois, com essa informação, a gente consegue determinar o valor, a gente, a gente consegue determinar o valor de C e o valor de T. E aí, com essas equações, a gente consegue determinar a fração de água e de proteína. Então, como vai ficar o balão de massa de gordura? Então, é a fração de gordura na corrente C vezes C mais fração de gordura em T vezes a corrente T, que é igual à fração de gordura na corrente L vezes L. Então, só corrigindo aqui, ó, só voltando aqui, fazendo uma correção aqui. Aqui não é L, tá? Também não é L, e aqui também não é L. É o que? Aqui é na corrente L, na corrente L e na corrente L, tá? Não é corrente T, tudo bem? Então, agora vamos substituir os valores que a gente tem aqui. Qual é a fração de gordura na corrente C? Fração de gordura 0,2. Vezes C, que a gente não tem. Mais, qual é a fração de gordura na corrente T? 0,8. 0,8 vezes T, que a gente também não tem. Qual é a fração de gordura que está saindo? 25, 0,25. 0,25 vezes L. L igual a 100. Vai ficar 0,20C mais 0,8T, que é igual a 25. Chegamos à segunda equação. Então, nós temos duas incógnitas. Quais são as incógnitas? C e T, C e T, e duas equações. Então, agora nós chegamos num sistema de equações lineares, no qual a gente consegue determinar essas duas incógnitas. Então, a gente coloca aqui no sistema, vai ficar C mais T igual a 100 e 0,20C mais 0,80T igual a 25. Aqui a gente tem um sistema, vamos resolver esse sistema. Então, já comentei para vocês que a gente tem duas formas de resolver esse sistema. Ou a gente isola uma variável e depois substitui na outra, ou a gente subtrai uma equação da outra. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer que C é igual a 100 menos T, e agora eu vou substituir esse valor na segunda equação. Ela vai ficar 0,20
20, que multiplica 100 menos t, mais 0,80t é igual a 25. 0,20 vezes 100, 20, menos 0,20 vezes t, 0,20t. Então, aqui só apliquei uma distributiva, tá? Mais 0,80t igual a 25. Então, aqui nós temos uma equação e uma incógnita. Então, a incógnita é t. Então, vou passar o 20 para o outro membro e vou fazer a subtração aqui, vai ficar 0,60t é igual a 5. Portanto, t é igual a 5 dividido por 0,60, que dá 8,3 kg. Se o t vale 8,3, a hora que eu substituo aqui, ó, vai ficar C é igual a 100 menos 8,3. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, C vai ser igual a 100 menos 8,3, que dá 91,7 kg. Então, determinamos o valor do C, que é quanto de carne a gente tenta misturar com o T, que é o toucinho. Então, precisamos colocar 91,7 kg de carne de carneiro com 8,3 kg de toucinho. Então, aqui, ó, eu vou precisar de 91,7 de carne de carneiro mais 8,3 toucinho para dar 100 kg. Agora, vamos ver como a gente vai calcular essa fração de proteína e essa fração de água. O que a gente vai fazer? Então, para resolver isso, nós vamos precisar fazer o balanço de massa. Mas qual o balanço de massa? Pelo componente. De qual componente? Do que está faltando. Então, qual está faltando? O que a gente quer determinar. E é o que são os de proteína e o de água. Então, vamos fazer o balanço de massa aqui do componente água. Tá? Então, vai ficar como? Ficar a fração de água na corrente C vezes C, mais a fração de água na corrente T vezes T, que é igual a fração de água na corrente L vezes L. Qual é a fração de água na corrente C? Vamos subir aqui. A fração de água é 65%, então 0,65. 0,65 vezes quem? C. Quem é C? C nós determinamos aqui agora, 91,7. Então, fica sendo 91,7. Mais, qual é a fração de água em T? A fração de água em T, 15%. Então, é 0,15 vezes T. Quem é T? 8,3. Então, aqui vezes 8,3. É igual a fração de água em L, que é o que a gente quer, vezes L. Bem, uma equação, uma incógnita. Então, vamos resolver isso daqui. Vai ficar 0,65 vezes 91,7 dá 59,6 mais 0,15 vezes 8,3 dá 1,2, que é igual a fração de água em L vezes 100. Então vai ficar 59,6
mais 1,2 dividido por 100 vai dar que a fração de água em L é igual a 0,61, tá? Então, nós determinamos aqui agora qual é a fração de água em L. E agora aqui eu vou substituir 0,61. Para a gente determinar a proteína, nós temos duas formas agora. Nós podemos fazer o balanço de massa pelo componente proteína, ou a gente pode fazer o seguinte, ó. O somatório dessas frações tem que dar 1. Então, se aqui já deu zero, aqui a fração de água em L é 0,61, a fração de gordura é 0,25, qual é a fração restante aqui? A fração restante, então, 0,25 mais 0,61 dá 0,86. Então, 1 menos 0,86 dá 0,14. É mais fácil, né? Quando a gente chega nesse ponto, não precisa ficar fazendo um balanço de massa. Então, portanto, nós chegamos nós conseguimos determinar a fração, ou desculpa, nós determinamos a quantidade da corrente C, a quantidade da corrente D. Com essas informações, a gente conseguiu determinar a fração de proteína em L e a fração de água em L. E agora, será que o nosso balanço está certo? Então, a gente sabe que quanto está entrando aqui de C. Então, deixa eu colocar em vermelho aqui para destacar. Então, o valor de C, a gente falou que é 91,7 quilogramas. E qual é o valor de T? 8,3. Então, 8,3 mais 91,7, que é o que está entrando, dá 100, que é igual ao 100 que está saindo. Então, o balanço global nosso fechou. Agora, vamos ver o seguinte. Quanto de proteína está entrando? Então, ó, é 15% de 91,7. Então, é 91,7 vezes 15%, que dá 13,8 quilogramas de proteína. Vou colocar aqui quilogramas, que para mim sempre fica faltando. Eu preciso colocar essas unidades. 13,8 kg de proteína. Quanto de proteína está entrando na corrente T? Está entrando 5% de 8,3. Então, aqui está entrando 0,4 kg de proteína. E quanto está saindo de proteína? 14% de 100. Então, está saindo 14 quilos. Então, 13,8 mais 0,4, tá? Vai passar um pouquinho, mas é por causa de arredondamento. Então, aqui vai dar os 14, tá? Então, de novo, é por causa de arredondamento. Aqui é 91, alguma coisa, é 0,6 e mais alguma coisa. Aí eu parei aqui no 7, trunquei esse número. A mesma coisa eu fiz aqui é 8,3333, eu trunquei. E aí, no resultado, quando eu fiz essa multiplicação 0,15 vezes, eu também trunquei, então por isso que vai dando vai acumulando erros, esse nosso cálculo. Então, aqui, essa equação, 13,8 mais 0,4, vão dar os 14. Mesma coisa agora, para a gordura, 20% de 91,7, que é igual a 18,2. Então, está entrando de gordura aqui, 18,2 quilogramas de gordura. Quanto está entrando de gordura aqui? 80% de 8,3, que é igual a 6,6 quilogramas de gordura. E quanto está saindo de gordura aqui? 25% de 100, 25 quilogramas. Então, 18,2
mais 6,6, aproximadamente 25. Fechou o nosso balanço. E de água, mesma coisa. Quanto é 65% de 91,7? 59,6 quilogramas de água. Quanto está entrando de água aqui? 15% de 8,3. 1,2 quilogramas de água. Quanto de água está saindo na corrente é 61% de 100, 61 kg. 59,6 mais 1,2, aproximadamente 61. Então, o nosso balanço fechou. Então, é dessa forma que a gente consegue resolver o problema e depois verificar se o nosso problema está certo. Então, essa é uma das grandes vantagens de a gente estar fazendo um balanço, que depois a gente consegue conferir se realmente nós chegamos ao resultado certo. Então, seria a forma de resolver esse exercício número 4. Obrigado.